Olá, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar aqui novamente, falando um pouquinho das lições desse trimestre sobre o tema de cosmovisão cristã, vetores para a vida. E hoje, vamos falar um pouquinho da lição de número 6, a influência do pensamento cristão na educação, no processo educacional. E para falar um pouquinho desse tema, eu trago aqui com muita alegria, o professor Bruno, professor da Fateza, professor também da Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Sede. E estamos aí hoje, né, professor, para aprender um pouquinho. Com certeza. Com a palavra de Deus. Bom, introdutoriamente, o texto que essa lição traz para a gente vai se encontrar em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, onde a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E aí, como objetivos dentro dessa aula, nossos objetivos são entender o processo didático dos ensinamentos bíblicos, entender a influência cristã ao longo da história da educação, né, no processo de influência cristão na educação. E por fim a gente fazer aqui, ou trazer, né, um momento de reflexão através do que nós vamos discutir aqui sobre o nosso papel como igreja no processo educacional e dentro da nossa sociedade, nosso papel da igreja no caráter didático do ensino bíblico, do ensino cristão. Professor, como um livro, vou abrir também aqui a leitura de Deuteronômio, capítulo 6, que é um dos textos bases aqui, a leitura bíblica que nós temos aqui dentro dessa lição, onde a palavra diz, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Isso é, de fato, se pegarmos lá o livro de Deuteronômio, a gente vai ver que são ordenanças ali ao povo de Israel, né, prestes a entrar ali na Terra Prometida. Então, a palavra traz esse relato, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Esses dois textos que lemos, né, esses versículos que lemos, tanto de Provérbios quanto do livro de Deuteronômio, eles mostram biblicamente que existe um processo didático no ensino, no pensamento, na busca pelo conhecimento, na busca pela decodificação daquilo que Deus fez, da criação. Existe um processo didático e a recomendação ao povo de Israel é que eles não só aprendam, mas que eles tornem esse processo um processo também de ensino. Então, pela propagação, a propagação do evangelho, a propagação da verdade, ela vem por meio do ensino. Então, daqui introduzimos a importância, né, da gente falar um pouquinho desse assunto da cosmovisão cristã diante do cenário da educação, né? Professor, eu queria já abrir para fazer também os primeiros comentários. Vamos lá. Aqui na leitura do versículo 8º, amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Na verdade, aqui, biblicamente, a mensagem que está sendo passada é que você tenha mobilização. A mobilização na educação, pelo menos na minha opinião, eu acho que também na opinião de muitos, é a parte mais importante da educação. O que é a mobilização? É justamente essa vontade e essa disposição real que você tem em aprender alguma coisa. Quando a gente tem essa vontade, geralmente a gente consegue aprender rápido e de maneira correta. E quando a Bíblia aqui coloca essas atitudes, né, que parece até uma figura de linguagem, amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa, escreva nos batentes das portas, a Bíblia está justamente nos convidando a nos mobilizarmos para aprender a palavra. Lembrando que o livro de Deuteronômio é um dos livros da lei, né, um dos livros do Pentateuco, e justamente traz muitos ensinamentos. Então, a palavra inicial nossa aqui é justamente sobre a mobilização, que é tão importante para a aprendizagem. E uma evidência disso que o senhor traz aqui, professor, é exatamente
um contexto, o próprio contexto judaico, né? Que ao longo de milhares de anos, literalmente uma sociedade milenar, ela tem o processo educacional até hoje baseado nos princípios do judaísmo, né? Então, durante o processo de aprendizado do jovem judeu, ele, junto com o ensino, né, junto com os conhecimentos sociais, com a ética, com os valores, também são repassados, esses valores também são repassados por meio de atividades religiosas ou de atividades dentro do contexto, do âmbito do judaísmo. Então, a importância, né, da gente entender como o contexto religioso, como o contexto, no nosso caso cristão, tem um potencial de criar um movimento de mobilização do conhecimento e, mais do que isso, né, de perpassar gerações, fazer com que aquele conhecimento, com que aquele ensino, com que aqueles valores, eles sejam perpetuados numa sociedade, né? E nós temos aqui, só relembrando as bases, né, dos nossos estudos, na teologia pentecostal, existe um dogma de que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, mas na verdade ela é a palavra de Deus. Isso aqui é um dogma, né, é uma base que a gente usa para estudar, e para mim não só um dogma, mas para mim isso realmente é a verdade, é exatamente nisso que eu acredito. Então, quando a gente pensa num estudo, quando a gente pensa na compreensão de algum assunto, a gente não pode ter medo de buscar a verdade. A nossa motivação pela aprendizagem, pela pesquisa, pelo ensino, ela tem que ser o mais honesta possível. E justamente a gente tem que estar disposto a mudar as nossas conclusões, a chegar em novas conclusões e a se questionar. A gente não precisa sempre ter a última resposta, a resposta definitiva para tudo. Ao longo da nossa vida de estudos e de aprendizagem, é muito comum nós renovarmos alguns entendimentos ou até mesmo aperfeiçoarmos. E a gente não tem a obrigação de chegar numa conclusão última ou perfeita, ou chegar, enfim, a gente não precisa concluir tudo. O que a gente precisa é estar nesse constante processo de aprendizagem e de desenvolvimento por meio da mobilização. Então a gente não pode ter medo de pesquisar. Tudo que a gente for pesquisar, a gente vai acabar tendo de uma forma ou de outra uma convergência para exatamente o que está na Bíblia. Inclusive, acho que uma das provas que eu mais gosto de verificar, e eu sempre leio a respeito, são questões históricas e arqueológicas, porque algumas passagens bíblicas, alguns locais bíblicos, algumas coisas, não existem evidências de que ele existiu, mas repare que isso é apenas uma ausência de uma evidência. Nunca, até o momento, se achou ou se conseguiu se provar que alguma passagem ou alguma notícia bíblica fosse realmente falsa ou inverídica. Ou seja, nós temos, na verdade, uma ausência de evidência, por muitas vezes, mas nunca tivemos uma evidência de uma ausência de uma informação bíblica, né? Nunca houve uma prova de que realmente determinado fato bíblico ou determinado local bíblico não tenha acontecido. E arqueologicamente, historicamente, muito daqui se comprova, principalmente nos livros da história de Israel, onde você tem reinos como a Babilônia, como a Síria, que são muito bem registrados em livros de história. E quando você pega um livro de história, ele não vai necessariamente colidir com o que está na Bíblia, muito pelo contrário, as datas, as sequências e os nomes sempre batem e estão muito próximos. Por isso que a gente não deve ter medo de estudar, de buscar a verdade e estudar a Bíblia com aquela honestidade de querer realmente buscar um conhecimento verdadeiro. E essas palavras são corroboradas pelo próprio texto bíblico, né? Quando a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando Jesus afirma a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ora, se o processo educacional, se o processo científico busca a verdade, então ele automaticamente, como o senhor disse, vai convergir diretamente para a verdade de Cristo.
E é importante também entendermos que apesar da autoridade da Bíblia, né, que nós sabemos que ao longo dos séculos vem permanecendo como de fato cria-se uma autoridade histórica sobre aquilo que a Bíblia diz, sobre as evidências das profecias que vão se cumprindo, que corroboram, né, com aquilo que nós cremos. Nós sabemos também que a Bíblia ela não é um livro científico, ela não tem um viés científico. A Bíblia ela tem um viés de relatar a história, de testemunhar e de apontar para o próprio Cristo. Então, de fato, ela tem um caráter didático, mas ele não tem, de fato, uma intenção científica. Porém, como o senhor falou, e muito bem colocado aqui, a Bíblia ela tem fatos históricos que podem ser relatados, podem ser estudados a partir dela. E aí, um ponto que sempre vai surgir, né, nessa conversa sobre o processo educacional, né, é que a gente sempre vai cair naquela história que muitos talvez já ouviram, que é, nossa, nós temos muitas universidades, as primeiras universidades foram de fato fundadas pela igreja. Se pegarmos, por exemplo, na África, né, no continente africano, das 110 primeiras universidades que foram fundadas lá, 106 foram fundadas por instituições cristãs ou instituições religiosas. Então, diante desse cenário, né, diante desse contexto, e a gente que fala do lado do cristianismo, né, e hoje, olhando para a nossa sociedade, vê o quão distante o processo de ensino, o processo educacional caminha daquilo que nós cremos, a gente cai numa reflexão importante que eu gostaria até de deixar aqui para o seu comentário, que como é que a gente entrou nesse caminho, né? Se as universidades foram fundadas pelos cristãos, se as universidades, se o processo de ensino, né, nossa sociedade ela vive uma cultura judaico-cristã, então se o processo judaico, ele ainda carrega traços ali, ele vem se arrastando durante o tempo ali no seu ensino religioso, né, vem trazendo ali uma tradição religiosa, uma tradição doutrinária, em que momento nós, como cristãos, né, vivemos essa ruptura e para chegar nesse ponto que nós estamos hoje aqui, né, que é assim, olha, parece que a antítese da igreja é a ciência, né? A antítese do cristianismo é a ciência, quando na verdade não. Mas em que momento será que isso aconteceu? E assim, do ponto de vista, do seu ponto de vista, qual seria aqui, né, para a gente debater inclusive em aula, qual seria o impacto disso? O que isso tem gerado nos nossos dias? Eu entendo que a ciência, ela hoje em dia, ela é multifacetada, porque nos aspectos das pesquisas que realmente precisam de alguma coisa concreta, a ciência com metodologia, né, científica, a metodologia científica, né, dentro da ciência, ela é muito forte, muito útil, né? Quando você vai fazer um cálculo, desenvolver uma técnica para a construção de uma ponte, de uma aeronave, de um foguete, hoje em dia tem até foguete que dá ré. Parecia que isso nunca ia acontecer, mas esse ramo da ciência, que é aquela ciência concreta e pragmática, esse ramo científico ele continua muito sério. Porém, infelizmente, creio eu que desde a década de 60, né, do século passado, houve um movimento das ciências humanas, um movimento relativista muito forte. Né, e começou-se a entrar nas ciências humanas com essa ideia de relativismo, e esse homem que nós conhecemos hoje, né, esse homem ocidental, essa civilização que a gente conhece, ela foi o fruto de basicamente aí 2 ou 3 mil anos de progressão, vamos falar assim, né, 2 ou 3 mil anos de refinamento. Então hoje nós temos um padrão de educação, um padrão de ética, de moral, que ele é totalmente baseado no texto bíblico. Então existem algumas normas, das mais variadas, que a origem é bíblica. E, na verdade, esse movimento relativista, que a gente consegue pegar de vários autores, desde Karl Marx até Michel Foucault, Sartre e tantos outros, eles tentam, na verdade, desconstruir essa ideia de homem ocidental. E isso aí veio causando uma degradação terrível na metodologia científica e também com a manipulação do sentido das palavras para você hoje
ter uma metodologia científica realmente correta, principalmente no ramo de ciências humanas, seja na teologia, seja no direito ou na filosofia, você tem que fazer um esforço muito grande, porque hoje a gente vive afundado nessas teorias relativistas que acabam colocando a Bíblia como se fosse algo ilusório, como se fosse uma obra de ficção, e na verdade não é bem por aí. Porque quando a gente estuda bibliologia e a gente consegue ver a história da formação dos manuscritos, de como que a Bíblia ela foi formada, a história dos pergaminhos do Mar Morto, que para mim é uma coisa assim absolutamente impressionante. Eu convido os mais curiosos a pesquisar a respeito, porque essa aula não é especificamente sobre isso, mas a gente consegue ver um trabalhar de Deus concreto. A gente consegue ver um pergaminho do Mar Morto encontrado na década de 1940, contendo seu conteúdo lá do livro de Isaías, por exemplo, com mais de 99% de coerência com manuscritos antigos de meio milênio anterior, e isso para mim é uma evidência concreta. E fora outras coisas que acabaram ocorrendo, como por exemplo, eu tenho aqui em mãos um exemplar do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. É uma edição de uma editora comum, uma editora bem tradicional. Esse livro aqui você consegue comprar em qualquer loja online hoje em dia. E realmente isso aqui é a versão original do Livro das Espécies. Então, as coisas, elas vão, como um verdadeiro e grande telefone sem fio, as informações vão passando e elas vão se distorcendo e se perdendo. E é engraçado que nesse livro aqui do Darwin, se você adquirir um, ou se você tiver acesso a um, você lê-lo por completo, durante 7 vezes esse livro, Darwin vai usar Deus justamente para justificar a sua teoria. E eu separei um trecho aqui da conclusão final. Isso aqui realmente, de fato, foi escrito por Charles Darwin. E aqui, nas últimas linhas da conclusão dele, ele é muito claro e diz: há uma grandeza nessa noção de vida, com seus vários poderes, tendo sido originada por um sopro do Criador em algumas poucas formas ou em apenas uma. Então, é uma informação incorreta, né? Mas aquela velha história que Darwin disse que o homem veio do macaco, na verdade, Darwin nunca falou isso. Nunca disse. A metodologia científica, o ensino hoje em dia, eles são tão pouco consistentes que uma verdadeira informação falsa, né? Poderíamos chamar de uma verdadeira fake news. Ela é circulada abundantemente, falando que Darwin defendeu que o homem veio do macaco, e na verdade é uma mentira. Quando a gente para ver, para conferir, a gente vê que isso não é verdade. E é justamente esse aspecto do aprendizado e também da pesquisa que falta para a maioria das pessoas hoje, que é justamente parar de acreditar no que está sendo falado e ir buscar para ver com seus próprios olhos, né? Eu tenho o costume de ler a Bíblia todos os dias. Raramente eu não consigo ler. Eu já li a Bíblia inteira várias vezes. E por algumas vezes eu não entendia determinados livros. Mas justamente por curiosidade, né, por essa mobilização que eu, graças a Deus, eu tenho, a gente vai buscando e aos poucos a gente vai conseguindo construir esse conhecimento. E às vezes a gente encontra coisas na Bíblia que você fala: nossa, mas isso aqui não era um ditado popular? Eu não sabia que isso aqui estava na Bíblia. E várias outras informações absolutamente preciosas e surpreendentes. Perfeito. E nós, como cristãos, né, nós carregamos dentro de nós alguns textos bíblicos. Um deles se encontra ali em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, onde a palavra vai dizer que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente e plenamente preparado para toda boa obra. E aonde as coisas se conectam, né? A gente vinha comentando aqui, antes de iniciar a gravação, muito sobre o livro. E esse livro, essa conclusão, né? essa necessidade da profundidade do conhecimento, né? Então, se
eu carrego muito um conceito que quanto mais profundo é o conhecimento, mais nos aproximaremos de Deus. E por que a gente estava falando desse livro? Porque ele foi, de fato, um grande marco dentro da divisão acadêmica, né? Entre fundamentalistas e aqueles que tinham o seu conhecimento baseado na ciência e quiseram, de fato, segregar a ciência do conhecimento teológico. Porque a gente veio trazendo aqui, até então, né, um fato histórico de que as universidades foram fundadas, em sua grande maioria, por instituições religiosas. Então, o fundamento da ciência, né, onde ela nasceu, ela nasce no princípio da observação e caminhando a partir, em paralelo com o conhecimento teológico. Então, nasce da observação, mas nasce com, nas suas entranhas, né, a ciência, quando nasce, ela tenta decodificar aquilo que Deus criou. O conhecimento teológico, historicamente, dentro das universidades, ele caminhava junto ao conhecimento do direito, ao conhecimento da matemática, ao conhecimento da administração. Se resgatarmos a história, de fato, da universidade, veremos que o fundamento, o conhecimento fundamental da universidade era a teologia. E no seu entorno, no entorno desse núcleo teológico, é que girava, então, né, que acontecia, então, as discussões sobre economia, sobre matemática, sobre as áreas humanas e exatas num contexto geral. Porque havia naquela época, inclusive, a necessidade da igreja com esse fundamento, era formar pastores, formar líderes religiosos para a sociedade. Então, pastores que pudessem interagir com o advogado da sociedade, pastores que pudessem interagir com o administrador para fornecer-lhes conselhos, para fornecer um caminho, um guia, para que eles pudessem levar a sociedade, levar uma nação ao conhecimento de Deus. E esse movimento, né, que nasce de separação entre a teologia e o conhecimento científico na forma como conhecemos hoje, né, ele vem justamente desse movimento que nasce lá atrás, ainda antes de Darwin, com Galileu, que vai dizer que a Terra já não é mais o centro do universo, o centro do universo passa a ser o Sol. E a igreja tinha um interesse nessa informação. Quando Galileu Galilei descobre isso, né, a igreja fala, opa, dá uma segurada aí. Porque até então a igreja era o centro do universo. Aliás, a Terra era o centro do universo. Roma era o centro da Terra. E a igreja era o centro de Roma. Então é como se o universo todo apontasse para a igreja romana. Então, com essa verdade, com essa descoberta científica, e esse certo desinteresse da igreja, da instituição, em demonstrar a realidade, houve, então, vamos chamar aqui, né, esse cala-boca do Galilei, que depois foi comprovadamente e cientificamente comprovado que era a realidade pelo Kepler, né, que era, inclusive, já um cientista holandês e protestante, já na época. Bom, hoje sabemos que a Terra não é o centro do universo. Então, o que isso gerou no meio da sociedade? Né? Uma briga velada entre os acadêmicos para que, de fato, nós tivéssemos ali, para que nós passássemos a tomar cuidado ou mesmo a condenar a ciência que foi fundamentada na teologia. Então, atribuiu-se, então, esse erro da igreja a Deus, porque a igreja era a representação de Deus na Terra. Então, o contexto religioso manchou a imagem de Deus. E esse livro de Darwin, ele acaba sendo um grande divisor, porque a partir dele, a partir da teoria de Darwin e da interpretação, né, vamos chamar assim, a partir da interpretação dos acadêmicos da teoria de Darwin, esses grupos se segregam e então os cristãos tiram a teologia desse contexto e ela passa a caminhar segregada dos conhecimentos que nós temos hoje, os conhecimentos de humanas, de exatas e etc. E por que isso mexe tanto com a gente, né? Porque
a igreja, né, como a palavra diz aqui em 2 Timóteo 3,16 que a gente leu, toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Aqui, então, ele está falando do quê? Ele está falando dos valores éticos, dos valores morais, ele está falando do ensino desses valores, né? Então, se a palavra de Deus ela é importante para o ensino desses valores, ora, hoje, quando nós olhamos para as universidades, uma das coisas que nós mais vemos a partir dessa ruptura é de fato, o distanciamento, né, do meio acadêmico, inclusive, desses valores. Ó, a gente fez, nós não somos tão velhos aqui, né, Bruno? A gente estudou um pouco mais recentemente aqui, depois da década de 2010, mais ou menos ali, nós estávamos dentro do contexto da universidade. Mesmo hoje, quando a gente olha para as universidades, nós encontramos e nos deparamos, talvez essa seja a grande dificuldade do jovem de hoje, sair de um ambiente, de um contexto religioso, onde ele tem ética, valores morais que são ensinados, pregados, e cair num contexto onde tudo isso é questionado, mas em paralelo não se oferece uma contrapartida, um solo firme para ele pisar, né? Então a gente vê que vários se perdem ali na linha de pensamento. Com certeza, e no fundo, a culpa de tudo isso é do próprio homem, né? Mas quem já frequentou o ambiente acadêmico, seja um curso de faculdade, ou então que já teve a oportunidade de assistir uma banca de mestrado ou de doutorado, a gente vê que, às vezes, o ego do acadêmico não cabe dentro dele. E eu não me refiro só ao acadêmico do direito ou da filosofia, mas até mesmo ao acadêmico da teologia, né? O mundo acadêmico, infelizmente, ele é um mundo de muita vaidade, onde uma teoria vale uma vida, e também um mundo de muita pressão. Porque hoje em dia, basicamente, se você entra numa faculdade de Direito, por exemplo, igual eu estudei, e você pensa um pouco diferente, você já é basicamente achincalhado, né? Se você não entra nessa moral, que ela é antibíblica, né? Ela é uma moral secular, por exemplo, que é pregado nas faculdades a favor do aborto, uso de drogas, etc. Se você não tiver a favor disso, você basicamente é achincalhado. E às vezes a pessoa ela não tem uma consistência na sua personalidade, ainda por ser uma pessoa jovem, ela não tem uma consistência suficiente para resistir a essa coisa. E às vezes a gente acaba cedendo, né, e acabando aceitando essas coisas que na verdade são totalmente imorais, porque a palavra de Deus, ela nos chama para o que é correto. O amor de Jesus Cristo é o que é correto. O amor de Jesus Cristo, obrigatoriamente, ele nos chama à responsabilidade. Então, quando eu caso, quando eu tenho um filho, eu tenho essa responsabilidade. Essa responsabilidade ela é minha e eu não posso terceirizar e nem fugir dela. Porém, muitas vezes, com essas doutrinas seculares, essa pressão que ocorre, né, nesses ambientes acadêmicos, você é levado a concluir que você é dono da sua vida, você pode fazer o que você quiser, você não deve satisfação a mais ninguém, e você acaba tomando atitudes que não tem lógica, na verdade, né? Você acaba se perdendo. Por quê? Porque o contexto do ensino, principalmente para o jovem e para os jovens adultos, ele está pautado no relativismo. O que isso significa? Que as coisas não são mais rígidas, as coisas podem ser relativizadas. Você pode relativizar as coisas. Hoje em dia é praticamente ensinado, empurrado, né, nas faculdades, que o aborto, por exemplo, é uma questão livre, saúde, né? Porque você tem uma criança na sua barriga, mas a barriga é sua, então você pode relativizar a vida dessa criança e matá-la à vontade, afinal de contas, você não quer ter filho. Quando, na verdade, né, o pensamento mais responsável era ou eu evito ter esse filho, ou uma vez que foi concebido, a gente vai ter a responsabilidade, né, ter o amor de Jesus Cristo dentro dos nossos corações e criar essa criança com o maior amor, a maior responsabilidade possível. Mas eu alerto, e principalmente as pessoas que ainda não entraram na faculdade, tome cuidado, guarde seu coração, não se apresse em falar, ouça muito mais e tenha paciência, porque a Bíblia ela contém a verdade, ela contém os nossos parâmetros morais, que eu não estou falando de moralismo
formal, nem não. Simplesmente estou falando das regras mais básicas de certo e errado. E o ser humano, ele tem essa natureza dele, e todo ser humano ele acaba tendo um vazio dentro dele. Esse vazio que cada ser humano tem dentro de si é exatamente do formato de Deus. Disso a gente não tem dúvida. E justamente se a criança ela é ensinada desta forma, ela aprende desde cedo que ela precisa buscar a palavra de Deus, e ela vai conseguindo aprender, entendendo, né, se mobilizando. Se os pais dessa criança conseguem fornecer uma didática adequada para que essa criança desde cedo ela vá aprendendo a palavra de Deus, na verdade o que acontece é um processo de amadurecimento e de conteúdo. Porque assim como muitas pessoas acham que o Darwin falou que o homem veio do macaco, muitas pessoas acham que a Bíblia ensina coisas que na verdade ela não ensina. A pessoa fala, no Antigo Testamento era assim, era assado, era violento. Tem gente que fala assim, não, mas Deus se converteu no Novo Testamento. Inventa versículos. Inventa versículos aí. E na verdade não é, a gente precisa compreender, né? São mais de 1000 páginas aqui, mas essas 1000 páginas, elas estão dispostas numa ordem lógica. A gente precisa entender, né, que existem livros da lei, livros históricos, livros poéticos, que existem evangelhos, cartas, epístolas, e cada coisa tem a sua função e tem o seu momento. E aqui conta, basicamente, a história da redenção desde a tenra idade do homem. Abraão é de um tempo muito distante em relação aos dias de hoje. Eram os primórdios da humanidade, vamos dizer assim. E tudo está aqui dentro. Então, do mesmo jeito que eu recomendei que vocês leiam A Origem das Espécies e não maltratem o Darwin, coitado. Eu recomendo, leiam a palavra. A gente precisa ter acesso, olhar, para justamente ter a dúvida e se mobilizar e buscar, né, um conhecimento verdadeiro. Irmãos, é importante da gente refletir também, né? Porque quando a gente reflete a respeito do processo de ensino, né, e o quanto ele se distanciou da teologia, o quanto ele se distanciou do próprio Deus, né, dos fundamentos bíblicos, nós apontamos para fora, nós apontamos para a universidade, nós apontamos para a sociedade. E só um parênteses aqui muito bem colocado, né, a questão do ego, que a gente vem discorrendo aqui no decorrer das aulas muito sobre a questão do progressismo, né, e que esse progressismo ele tem ali um egocentrismo intrínseco. Então, que se difundiu na universidade. Acho que isso, para mim, foi uma das suas falas que fez muito sentido, assim, olhando para o contexto e refletindo sobre o contexto acadêmico atual. Então, mas voltando aqui para essa questão, né, quando a gente aponta para fora também, é um ponto importante, porque nós criamos um olhar crítico do momento que vivemos, do porquê que houve essa separação, né, historicamente, porque houve essa separação do ensino bíblico, do ensino, vamos chamar aqui, cotidiano, ou do ensino do meio acadêmico como a gente conhece, mas também acho que em algum momento, dentro da própria igreja, a gente se distanciou ou criou um certo receio da ciência, do processo de ensino, que fez com que a gente, ao invés de reconstruir essa ponte entre o contexto bíblico e o conhecimento científico, a gente, de fato, como instituição, como cristãos, nós realmente criássemos ainda uma separação maior, né? Porque ou eu creio no dogma, ou eu creio na ciência, ou eu creio na Bíblia, ou eu creio naquilo que o mundo ensina. Quando, na verdade, né, voltando lá para o começo da aula, nas suas palavras, nós podemos ter medo, como igreja, de buscar o conhecimento, de nos aproximar do conhecimento, porque ele vai nos levar a Deus. Então, diante desse cenário, né, que a gente até caminha para a conclusão aqui, que o que então a cosmovisão, né, que é a lente pela qual o cristão, a cosmovisão bíblica, né, que é a lente pela qual nós cristãos enxergamos o mundo, para onde ela aponta na questão da educação, né? Ela, ao invés dela de fato nos distanciar da ciência, ela vai nos levar para um conceito de entender a ciência como uma ferramenta. E uma ferramenta para quê? Para o conhecimento de Deus. Então, exatamente aonde começamos, né? Passamos por todo o contexto histórico,
Mas, de fato, o conclusivo aqui dessa aula, né, ele vai apontar aqui, a conclusão dessa aula aponta exatamente para isso. O nosso viés bíblico, ele tende a ser confirmado. Então, nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós como cristãos, como representantes de Deus na Terra, nós não podemos nos abster dessa grande crise no meio da educação, mas muito pelo contrário, nós temos que entrar nesse contexto, entendendo que conhecer, estimulando, né, o conhecimento da verdade, entendendo que esse conhecimento vai nos levar ao conhecimento de Deus e que aquelas pessoas que de fato buscam por essa verdade, através da ciência ou através de qualquer outro meio, vão encontrar essa verdade em Deus, vão encontrar essa verdade em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, queria abrir aqui para suas considerações também, para suas conclusões, professor, porque suas palavras foram bem assertivas aqui hoje, agradeço muito sua colaboração, mas é importante a gente entender isso, né? Acho que concluímos aqui de uma forma também que é importante que a gente, de fato, se aproxime da ciência, que a gente, de fato, leve os conceitos cristãos, os valores cristãos para a ciência, mas sem ter medo de encontrar a verdade, porque ela vai devolver para a gente a verdade que é Jesus. Com certeza. E muitas vezes a gente fala, mas na Bíblia existem dogmas, na teologia existem dogmas. Pois bem, só que na ciência também. Não dá para você inventar a roda todos os dias. Então, na ciência também existem dogmas. Só que, um exemplo, a maioria das pessoas acredita, sei lá, no Big Bang, né? Que num determinado momento, lá no passado, lá no início de tudo, houve uma grande explosão e a partir dessa explosão se criou toda essa matéria do universo e o universo se organizou. Só que assim, se houve essa explosão e se a matéria do universo ela se espalhou, então no mínimo essa matéria do universo, inicialmente, ela poderia ser separada em proporções, né? Por exemplo, tantos por cento de carbono, tantos por cento de hidrogênio, de hélio, tal. Beleza. Se dá para você fazer essa proporção de porcentagem, significa obrigatoriamente que essa lei da natureza, essa lei matemática que permite existir a proporção, porque se não existisse a lei matemática, não conseguiria haver as proporções em seguida, né? Se acontecer um fenômeno físico nesse Big Bang, significa que essa lei da física ela já existia antes do fenômeno, porque senão o fenômeno não ia obedecer à lei da física. E você acaba chegando dessa forma na conclusão que essas leis da natureza, essa regra matemática, essa lei da física, ela tinha obrigatoriamente que existir antes do Big Bang. Ou seja, elas teriam que ser eternas e teria que alguma coisa poderosa o suficiente, né, para igualmente de forma eterna existir e propiciar esse Big Bang. Então, na verdade, quando a gente faz esse raciocínio, que esse raciocínio ele é bem conhecido, não é meu, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente encontra aí nos livros de filosofia, de teologia e da vida. Na verdade, ninguém consegue sair disso, da obrigatoriedade de existir essas regras, esse poder antes do Big Bang, né? Ou seja, antes do início. Uma coisa para existir antes do início, obrigatoriamente ela é eterna, ela não pode ter começo, nem meio, nem fim. Coincidências ou não, isso daí é o que a gente encontra em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que a gente denomina justamente de Logos divino. Pega sua Bíblia, depois dá uma olhadinha em João 1:1 e vê se você entende o que está escrito lá. Então, a ciência ela não consegue responder as coisas, essas questões, né? As questões e no fundo, últimas, né, exatamente. Sempre falta. E ela usa de dogmas também, assim como a teologia usa, porque a gente não consegue ter resposta para tudo. E no fundo, não existe teologia, não existe física, não existe química, não existe direito, não existe filosofia. Todas essas matérias, na verdade, são abstrações que o ser humano fez justamente para conseguir parcelar essas matérias, se aprofundar e estudar, e depois, na hora que você juntar todas essas matérias, você conseguir pelo menos entender um pouquinho do mundo, né? Então, essas criações é a gente que cria, é a gente que fez, né? Na verdade, foi o homem que fez. Então, no fundo, por isso que eu falo, não tenha medo de estudar e de buscar. Porque, às vezes, uma questão filosófica, como essa que eu disse do Logos Divino, ela vai bater frontalmente com uma teoria
da relatividade e etc e tal, e um dia que você estiver fazendo um doutorado em física aí, ou um doutorado em direito, às vezes você vai conseguir pegar a Bíblia e achar subsídio, achar argumentação, e você consegue usar, porque no fundo, nós que fizemos essas divisões, elas na verdade elas não existem, o que existe é um mundo só, esse mundão grande que Deus criou. Perfeito, e um ponto legal aqui também, que você falou, e que me veio à memória aqui, que a gente trouxe até em outras aulas, é um texto de um livro de Alistair McGrath, que vai dizer sobre a diferença entre aquele que crê na palavra de Deus e aquele que não crê. E essa diferença, ela sempre vai esbarrar, né? Porque os dois conhecimentos, eles sempre vão esbarrar nas perguntas últimas que não serão respondidas ao ser humano. Mas o caminho daquele que crê na palavra de Deus, ele é um caminho de esperança, ele é um caminho de vida, ele é um caminho que leva para uma esperança eterna, né? Como dizem em Eclesiastes, que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Então, a importância, né, em sua instância última, se lhe faltar opções, né, que a opção seja viver pela esperança. Então, esse processo de ensino, esse processo educacional, de fato, ele precisa ser resgatado e precisa ser trazido cativo à necessidade do conhecimento da verdade. Automaticamente, quando falamos disso, do conhecimento da verdade, falamos de uma reconciliação com a verdade. Nós precisamos trazer o processo educacional, uma reconciliação com a verdade, e essa verdade que é Jesus. Irmãos, caminhamos aqui para o final. Quero agradecer ao professor Bruno por essa conversa tão produtiva aí. Eu que agradeço, um prazer enorme, uma honra sem tamanho estar aqui. E a gente, então, nós nos vemos então na próxima aula, vamos estudar um pouquinho mais do próximo capítulo 7. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe a todos.